Bom dia a todos. Meu nome é Solange Guimarães, eu sou jornalista especializada em seguros e conselheira da Associação das Mulheres do Mercado de Seguros, a AMES, que está facilitando esse painel para o Dive-In 2020. Para aqueles que não conhecem, o Dive-In é um movimento global do setor de seguros para apoiar o desenvolvimento de culturas inclusivas no local de trabalho. Sua missão é capacitar as pessoas a realizarem seu potencial através da conscientização do negócio e da promoção de ações positivas pela diversidade em todas as suas formas. Desde seu nascimento, em 2015, o Dive-In cresceu exponencialmente, alcançando patamares globais com eventos ocorrendo em 32 países em todo o mundo, atraindo mais de 10 mil pessoas. Nosso painel hoje, Diversidade e Inclusão, onde estão as mulheres negras, quer trazer a vocês um leque amplo de perspectivas de mulheres negras atuando hoje no mercado segurador brasileiro. Queremos ouvir, aprender e, quem sabe, desaprender. Para dar início à nossa conversa, eu quero abrir o painel apresentando as nossas participantes a todos vocês. Temos a Beatriz Santos, que é estagiária na AIG há cerca de um ano, estudante de marketing pela Embi Morumbi, e a Beatriz, antes de começar a sua carreira na IG, trabalhou no grupo Dufry. Eneira Ramos, nossa outra convidada, é executiva financeira, com mais de 20 anos de experiência em empresas de capital aberto e fechado, atuando em diferentes contextos e culturas em empresas nacionais e multinacionais. Em janeiro de 2019, ela integrou a equipe da Marsh McLennan Brasil, como controller, e antes permaneceu 17 anos na Willis Towers Watson, em diferentes cargos como CFO, CEO do Brasil. Sua formação foi voltada para negócios, finanças e gestão de pessoas, com MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, graduação em Administração de Empresas pelo UFRJ. Nossa próxima convidada é Viviane Elias Moreira, que tem mais de 10 anos de experiência em gestão de riscos, crises e continuidade de negócios, com formação em processos gerenciais, MBA em Business Information Security e está cursando MBA em Cybersecurity. Ela é certificada pelo British Standard Institution, BSI, e responsável pela tese Gerenciamento de Crises Não Aparentes que podem afetar o seu negócio, premiada em 2018 na Risk University KPMG. Atualmente, ela é gerente sênior de resiliência corporativa em uma multinacional do segmento de saúde e uma das líderes do grupo de diversidade Melanina. Atuou na governança do Comitê de Igualdade Racial do Mulheres do Brasil e continua ativa em conselhos de grupos de trabalho internacionais com foco em diversidade e inclusão. Nossa próxima convidada, Nareli Nicolau de Paula, é Head de Energy na Austral Seguradora, empresa a qual se juntou em 2014. Ela é formada em Engenharia do Petróleo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nareli também possui dupla diplomação em Engenharia pela Universidade do Kansas, uma pós-graduação em Engenharia de Sistemas Offshore pela UFRJ e cursos de extensão em Gerenciamento de Riscos Cibernéticos em Harvard. Nareli iniciou sua carreira como pesquisadora pela Universidade do Kansas e depois na Divisão de Tecnologia em Petróleo da PUC, GTEP, com patrocínio da Petrobras. Esse festival tem o objetivo de promover a inclusão e o nosso painel se chama Onde Estão as Mulheres Negras? Por isso, eu quero começar esse painel com uma pergunta básica. O que significa diversidade para vocês? Nareli, você consegue compartilhar com a gente a sua visão acerca da diversidade? Bom dia a todos, agradeço o tempo e principalmente o interesse de todos. Entendo que ainda é um tema um pouco incômodo, mas é muito importante a gente debater. Acho que antes de falar de diversidade, a gente precisa entender o porquê disso, o porquê de ter esse evento, de ter essa discussão. É um fato que somos todos diversos, né, que não somos iguais e está tudo bem em sermos diferentes. O que não pode acontecer são essas diferenças gerarem desigualdades, né? Então, é importante a gente entender a origem das desigualdades para a gente saber a importância de debater diversidade. Então, é um tema que realmente não é sobre achismo, não cabe o que a gente acha, e sim a gente precisa entender a formação do nosso país, né? A gente precisa entender que foram 354 anos de escravidão, que o processo pós-escravidão estruturou a sociedade brasileira de hoje,
que foi um processo que foram tomadas ações efetivas para diminuir direitos das pessoas negras, que tivemos negação de terra, de postos de trabalho. Então, a gente realmente teve um processo de vinda de imigrantes para ocupar esses postos de trabalho, teve um projeto político mesmo de embranquecimento da população. Então, e toda a ideia de que o negro era menos capaz, essa ideia de racismo biológico, então tudo isso forma um contexto e que gera as desigualdades como estão hoje. Então, é importante que a gente entenda que as desigualdades são ações que foram tomadas e que vêm se reverberando até hoje. Existe hoje uma tentativa muito forte de tentar colocar essas desigualdades como providencialmente fixadas ou como ações meritocráticas, como coisas naturais, mas vale a gente entender todos os processos históricos de formação para a gente ver que elas não são simplesmente ações já dadas, e sim uma crença reverberada. Então, acho que resumidamente, o fato da gente hoje não ter nas nossas empresas números que representem a diversidade do povo brasileiro por a gente vir com essa crença de que algumas pessoas que não estão lá não se esforçaram o suficiente, sendo que a gente deveria entender o processo de formação do país. É importante o Brasil conhecer o Brasil, né? Com certeza. Obrigada, Narelli. Beatriz, você quer comentar? Eu acho que puxando o gancho da Narelli, quando ela falou sobre diversidade, eu acho que quando a gente vai falar sobre essa pauta, a gente pode conectar algumas outras palavras junto. Então, quando a gente fala sobre diversidade, acho que a gente tem que falar sobre equidade também, sobre o impacto social que isso traz, porque hoje em dia a gente tem falado muito sobre diversidade, é uma pauta já que tem sido muito falada pelas empresas, a gente sabe sobre a rentabilidade da diversidade para as organizações, mas a gente entender que é também sobre o impacto social, sobre a reparação histórica, principalmente. E eu acho que é sobre falar, bem mais do que a entrada das minorias em espaços ocupados, em espaços elitizados, né? Seria bem mais do que a entrada da mulher negra, do homem negro em espaços ocupados por homens, brancos, héteros. Eu acho que a diversidade seria tornar essas entradas cada vez mais comuns e entender que a diversidade ela é um lugar de troca e principalmente da gente aprender com a vivência das outras pessoas. Muito obrigada, Beatriz. Eneida, você quer comentar um pouco sobre isso? Qual é a sua visão de inclusão e diversidade? Eu acho que é impressionante que a gente, no Brasil, em 2020, ainda fale sobre diversidade e inclusão, porque nós somos um país, efetivamente, formado por várias etnias, diferentes culturas, e que o respeito à diferença já deveria ser um valor implícito na nossa cultura. Nós somos muito miscigenados e 2020 ter que falar sobre isso ainda me parece que a gente não evoluiu, né, em aprender a respeitar o outro. A diversidade é de verdade a arte de sermos únicos juntos. É ver o outro, é como você se percebe e como você percebe o outro. E ele passa por para mim, sobre um valor que para mim é muito forte, que é o respeito. É você respeitar a diferença. Você é diferente, isso é um fato. Isso não te faz melhor ou pior do que ninguém. Ele te faz apenas diferente. E a inclusão é você efetivamente fazer com que essa diferença tenha espaço e seja respeitada. Então, quando você consegue conviver com o diferente, com o diverso, de uma forma respeitosa e dar espaço para isso, isso é inclusão. Então, as empresas têm falado muito em diversidade e inclusão, e que, na verdade, passa por um valor básico que todo ser humano deveria ter, que é a questão do respeito. Respeitar o outro, respeitar a identidade do outro, a forma como ele vê, a sua visão ideológica, a sua visão de beleza, porque a beleza tem vários formatos, né? Então, assim, o respeito é a base fundamental para a diversidade e a inclusão.
a gente precisa, como ser humano, evoluir e entender que todos nós somos diferentes, mas que há espaço para todos e que nenhum é melhor do que o outro. Eu não sou melhor porque sou negra, eu sou negra, é um fato. Isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Me faz uma pessoa diferente com características diferentes. E a diversidade é exatamente isso. Nosso país é um país muito diverso e que deveríamos todos nos sentir muito incluídos. Afinal, fomos criados e formados assim. Obrigada, Eneida. Respeito é a palavra, né? Viviane, qual é a sua visão? Olá, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos por esse evento, que eu acho que é um evento que eu tenho um carinho muito grande, o Diving, eu acompanho desde o início, então quero parabenizar a todos, porque eu sei qual é o esforço para trazer esse tema de diversidade e inclusão dentro do segmento de seguros, e é um esforço super válido, porque completando o que as minhas amigas acabaram de falar, eu acho que mais que falar de diversidade e inclusão, nós estamos num momento extremamente delicado, que é o agir em prol da diversidade e inclusão. Né? Falar sobre o tema, eu acho que é um tema que nós estamos falando já há muito tempo, e está na hora de começarmos a ter conversas desconfortáveis sobre a importância de inclusão, né? Então, eu acho que o Diving, ele vem nesse momento com essa grande temática, com essa grande proposta de, ok, a gente já sabe que precisa falar sobre o tema, mas como fazer para que o tema, as atividades das empresas comecem a agir em prol da inclusão, né? Mais do que hashtags, mais do que movimentos em redes sociais, que nós precisamos de ação. E essa live é um tipo de ação que contribui muito para esse tema sobre reflexão de diversidade e inclusão. Eu, particularmente, como ativista há muito tempo da causa racial, entendo que ela foi relegada durante muito tempo em diversas discussões, ao ponto de chegar num momento extremamente sensível de entendimento. E eu, particularmente, acredito que o problema não é você ser antirracista ou não, o problema é o seu conhecimento sobre como ser antirracista e como agir contra o racismo. Então, eu acho que hoje a gente vai falar aqui ao longo dessa 1 hora sobre algumas ações propositivas, sem esquecer o nosso passado, mas propondo soluções efetivas para que a questão racial, não só para mulheres negras, mas também para homens negros, e sem esquecer também da questão do LGBTQI negros, pessoas com deficiências negras e todos os outros pilares de diversidades que tem a representatividade racial relegada em números pífios que a gente tem hoje nos indicadores. Obrigada, Viviane. Obrigada a todas. Agora, eu gostaria de passar um vídeo para vocês que é curtinho e sintetiza bem o motivo de estarmos aqui hoje. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas.
sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. E nesse espaço antirracista, eu agradeço a presença de todos que nos assistem pela internet, agradeço aos nossos patrocinadores, que são empresas que já entenderam a mensagem desse vídeo e estão trabalhando para implantar um ambiente inclusivo em suas organizações. Agora, eu volto a palavra para as nossas convidadas. Viviane, como você analisa o racismo estrutural? Olha, hoje eu posso afirmar que o racismo estrutural, ele é o crime mais perfeito que se inventou no Brasil, tá? Eu tô falando do Brasil porque a minha realidade é brasileira e por mais que eu estude e tenha referências americanas e de outros lugares do mundo, eu vou falar o que eu vivo na minha pele, né? E aqui no Brasil, o racismo estrutural, o professor Silvio, ele fala muito sobre isso e super indico o livro dele para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Ele é um crime perfeito porque ele consegue tirar a pessoa negra do objetivo principal como o receptor do racismo. Então, ele cria algumas nuances que diminui a questão do racismo, como o famoso mimimi, para que as pessoas negras, ou elas não falem sobre o que elas sofram, ou elas deleguem o fato como uma sensação de a culpa é minha. Então, nós estamos vendo embates assim,
essa semana a gente teve um embate muito grande. Esse final de semana foi bem delicado para a questão racial, porque algumas empresas tomaram a iniciativa, sim, de fazer uma correção histórica e necessária para a inclusão de pessoas negras em cargos acima do operacional, em cargos estratégicos de empresa. Então, a gente conseguiu entender o quanto o racismo estrutural ele está enraizado dentro da cultura do Brasil. E ele está enraizado por 3 principais fatores. Primeiro, nós não conhecemos, né? Sempre fala que nós somos aliados, mas a gente muitas das pessoas que se falam aliadas, em nenhum momento elas procuraram entender de onde vem a história do racismo do Brasil, né? Então, a história que a gente conhece, aquela que a nossa professora do colégio nos ensinou, é uma história que foi contada do viés do colonizador, não de quem era colonizado. Então, ouvir o outro lado da estante para entender como a gente chegou no presente, na situação atual. Lógico, sem viver constantemente no passado, mas entender o passado para viver o presente e criar um futuro. Isso é importantíssimo. O outro ponto do racismo estrutural, que é um ponto que a gente precisa entender, é que o racismo estrutural, ele machuca. Ele machuca, ele fere e ele não é escancarado. Então, pessoas negras que falam normalmente, eu nunca sofri uma situação de racismo, ou elas não perceberam isso, ou em algum momento da vida delas, elas precisam parar e refletir de que aquela situação que ela viveu, sim, era uma situação de racismo. E aquele momento, no lugar dela, independente da ascensão profissional, a gente teve ultimamente um jogador de futebol que entendeu que independente da ascensão social dele, racismo tem consequências, e as consequências são muito mais psicológicas, né? Então, ele fere, ele machuca e ele trava vidas, né? A Nina, do movimento Black Money, ela fala uma frase que é muito importante nesse ponto, né? Quando uma pessoa negra tem uma oportunidade e senta numa cadeira de uma oportunidade que foi concedida para ela não está vindo sozinha, ela está trazendo um navio negreiro com ela. E esse navio negreiro, a gente está falando de histórias de famílias de pessoas negras que muitas delas nunca frequentaram faculdade, nunca tiveram oportunidade de entrar numa organização. Eu conheço histórias, por exemplo, de pessoas que trabalham em serviços operacionais, muitas delas braçais, que pagam faculdade para o filho e é uma realização do sonho ver sim o filho numa grande corporação multinacional. Só que esse filho é um token, ele é o único, ele sofre racismo e quando ele vai se expressar, o que ele tem é um bloqueio da sociedade sem que sequer ouvir ele, né? Então, existem vários pontos de racismo estrutural, a gente poderia ficar aqui falando muito tempo, mas eu gostaria de chamar atenção para esses 2 pontos. Primeiro, entender a nossa história e segundo, ouvir o profissional negro que está dentro da sua organização. Ouvir de maneira clara, objetiva, transparente, num lugar de escuta, mas também com ações propositivas para ajudá-lo. Obrigada, Viviane. Nareli, por onde começar, hein? Como as empresas podem, de fato, atrair esses profissionais para as suas organizações? Aproveitando a fala da Vivi, acho que é muito importante que fique claro essa ideia de que o racismo ele não é um ato isolado, ele não é lá o xingamento para o Neymar somente, mas ele é todo um processo histórico que propiciou todas as condições das pessoas negras até hoje não estarem nos espaços de poder, não estarem no convívio das pessoas. Então é muito importante que fique claro que o racismo não é só esse racismo falado, o racismo escancarado, como a Vivi falou, né? Ele se apresenta de diversas maneiras. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma empatia de fato, e entendendo conceitualmente também o que é empatia, porque essa palavra também, de certa forma, virou comum, mas a gente perdeu um pouco o que significa, assim. A empatia, ela não é um vírus que a gente sai na rua, agora olha uma pessoa negra e vai pegar e vai passar a olhar ela com outros olhos, que a gente não é um sentimento também, que se a gente é bonzinho, a gente vai ter empatia. A empatia, ela é uma construção intelectual mesmo, ela precisa que você pare, que você estude, que você entenda o lugar social do outro, para você poder entender que todo mundo compartilha da mesma humanidade, que aquele outro não é tão outro assim, que se eu não estou entendendo, né, que a gente faz parte de uma sociedade única, que enquanto aquelas pessoas estiverem sendo socialmente oprimidas, eu também não vou conseguir prosperar,
a gente não vai sair do lugar que a gente está, né? Então, é muito importante a gente resgatar todo esse processo histórico do Brasil para a gente entender que realmente foram tomadas ações para a gente chegar onde estamos. Não é natural as posições hoje de poder e as posições de desigualdade não são posições dadas, foram posições criadas e impostas. Então, o que a gente precisa hoje para reverter o quadro é tomar ações da mesma medida. Então, sim, a gente precisa colocar intencionalidade nos processos seletivos, por exemplo, que agora as empresas estão fazendo e realmente está tendo todo esse retorno negativo da maioria das pessoas, criticando, pessoas entrando com processos no Ministério Público contra essas empresas que abriram processos para pessoas negras. Como elas não conseguem enxergar que por esse tempo todo as empresas fizeram processos seletivos sem pessoas negras participando e estava tudo bem. Sempre naturalizaram esse tipo de escolha de candidato que não tivesse a diversidade durante o processo. Então, é importante, sim, a gente assumir que as nossas estatísticas têm cor, que a gente sabe quem está morrendo no Brasil, a gente sabe quem são os jovens que estão realmente sofrendo violência policial, a gente sabe quem está servindo, quem está limpando o chão, quem está servindo café. Então, a gente sabe que tudo isso tem cor. Por que um processo seletivo não pode ter cor também? É hora, sim, da gente entender, das empresas entenderem que questão de ser negro no Brasil, né, ela não é só uma questão fenotípica, só da cor e eu estou escolhendo uma cor para a minha empresa. Não, ser negro no Brasil é como você é lido, é como as situações pelas quais você está sujeito. Então, quando a empresa resolve mudar esse processo de inclusão de pessoas negras, ela não está baixando a régua, como é temido por muitas empresas. Ela está, na verdade, movendo a régua dela para um olhar além do que ela conseguia chegar até hoje. Então, a gente tem que se questionar, sim, esse fato de que, como as pessoas justificam esse processo seletivo, olhar só para os negros, as pessoas falam, mas somos todos iguais, como vocês vão fazer um processo intencional, né? Mas a gente está ignorando todas essas desigualdades históricas que a gente mencionou aqui, se a gente for falar que somos todos iguais. Então, assim, é muito importante que as empresas tenham um olhar mais sincero, mais honesto para a sociedade que elas participam, vejam que a sociedade não está refletida no quadro delas, e não é um processo somente do RH, ele vai muito além do RH, ele é realmente uma troca de olhar da empresa como um todo, principalmente da diretoria das empresas. Então, assim, querer realmente a gente mover além de certas limitações que são impostas. Obrigada, Narelli. Como você mesmo disse, é um processo que vai muito além do RH, né? E sem perder o gancho, Beatriz, como você analisa esse momento na sua carreira como estagiária? Também gostaria de saber de você se já encontrou modelos na sua vida profissional que pudessem te inspirar, exemplos para seguir, e se a falta de lideranças negras nas organizações impacta de alguma forma a carreira dos entrantes. Eu acho que sim. Eu acho que impacta muito, porque, vou puxar de novo um gancho da Narelli, ela falou muito sobre o retorno que a gente tem visto muito agora, as empresas aderindo aí a programas exclusivos de estágio e trainee também, né, para pessoas negras, e a gente tem visto o retorno que isso está tendo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso antes da gente falar sobre qualquer outra coisa, porque é uma pauta onde a gente ouve coisas como, mas e por que a gente não tem programas de estágio direcionados só para pessoas brancas? E aí, se a gente para fazer uma análise, até aqui, os programas de estágio, trainee, eles foram direcionados para pessoas brancas. Isso tem sido diferente agora, né? E aí, a
quando a gente entende isso, a gente entende que esses programas, eles são muito importantes. Eu falo pessoalmente, porque eu entrei na EG, foi por um programa de ações afirmativas, onde só houveram contratações de pessoas negras. E isso já muda totalmente sua perspectiva dentro do seu lugar de trabalho, porque você entra e você vê pessoas parecidas com você, então isso te gera uma perspectiva totalmente diferente. Quando você entra sozinho e aí você sente medo de falar, medo de se posicionar, você sente medo de, às vezes, dizer alguma opinião tua e a galera, mas será que isso é mimimi? Porque são, de fato, lugares muito diferentes, sociais, então nem sempre você tem essa abertura para falar tudo que você está pensando. Quando você entra, você é inserido no lugar com outras pessoas parecidas com você e você vê pessoas parecidas com você, é uma perspectiva completamente diferente. Você se sente abraçado, você sente o apoio das pessoas. E eu acho que muito mais do que isso, é muito importante que as organizações também elas tenham um olhar muito aberto sobre a questão, que elas entendam que não é uma pirâmide onde os estagiários e trainees são negros, e aí eu vi uma foto dessas esses dias no LinkedIn, era uma pirâmide, e aí tínhamos estagiários, trainees, e aí os cargos estratégicos iam começando, e aí as cores iam ficando muito unânimes, a gente ia vendo, conforme subia, a pirâmide ia embranquecendo. E que isso não pode acontecer, que nós, estagiários, trainees, nós somos gratos, queremos estar ali, mas que nós precisamos também, né? Nós precisamos ver pessoas em cargos estratégicos, nós precisamos de diretores, diretoras, né? Falando aqui sobre mulheres negras, porque isso influencia totalmente a maneira como você trabalha também. Falando sobre o meu estágio pessoalmente, eu estou num lugar onde eu tenho referências, onde a IG me possibilita muito falar sobre as coisas, é um espaço onde a gente está apto a falar, a ouvir e entender. E eu acho que isso é muito necessário, sabe? Você não só colocar as pessoas ali, você sentar com elas, você entender a história, você ouvir o que elas têm a dizer. E aí, dessa forma, vocês trabalham juntos. Obrigada, Beatriz. Eneida, a Marche tem um mix importante de diversidade, tanto racial quanto de gênero. Você poderia nos falar um pouco como a companhia atua e como você navega a questão da diversidade na sua carreira? Eu sou diretora regional na Marche e a Marche é uma empresa que tem realmente no seu DNA a questão da diversidade. E não é agora, né? Ela vem já trabalhando há um tempo com a questão do gênero. Quando ela percebeu que a sua liderança era formada basicamente por homens, ela fez uma ação em trazer essa equidade, e hoje a gente tem não só no Brasil, como no mundo. Isso vai muito, assim, o que a Beatriz falou, e acho que Solange, você também comentou, vai além do RH. Quando você tem uma liderança efetiva que acredita nisso, realmente os programas fluem. Então, a gente tem um CEO global, que é o Dan Glazer, que acredita muito na diversidade, e o primeiro foco foi realmente de gênero. Você tem o CEO no Brasil, que é o Eugênio Pascoal, que é de verdade que vive a diversidade, né? Ele até brinca que um dia ele só quer mulheres na liderança, né? De tão apoiador que ele é da diversidade. A questão da raça começou agora, não é um programa antigo, gênero realmente veio primeiro, mas essa questão da raça agora se tornou um outro pilar da Marche. Hoje mesmo eu estava numa reunião global em que a gente estava discutindo efetivamente as ações que cada líder pode fazer na sua região e como melhorar essa diversidade, a inclusão das pessoas negras, né, na Marche. Porque realmente a gente acredita que essa diversidade faz com que a gente seja mais produtivo, traz um clima organizacional muito bom para a empresa. A gente brinca que a Marche é uma companhia que efetivamente ela abraça todas as tribos, né? As pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas na empresa. Na minha carreira, eu acho que eu sempre, claro, como mulher, você é sempre muito mais desafiada, você tem que se provar muito mais. E a mulher, por si só, até para se candidatar a um cargo de liderança, por exemplo, ela sempre acha que ela não está preparada, que ela tem que estar super preparada. Enquanto um homem,
E ele acha que ele pode se desenvolver no cargo. Então, tem um pouco da nossa personalidade, de sempre achar que não estar pronto, e sempre usar menos, né? E tem uma questão, óbvio, a gente não pode... eu sou uma mulher negra que tem um cargo de direção, mas é óbvio que eu sei que eu estou lá no mínimo da estatística, né? Porque as mulheres negras, elas acabam não tendo uma oportunidade e acabam não encontrando seu espaço. Eu acho que eu tive lugares bons, né? Onde eu passei, onde eu sempre fui reconhecida, e pessoas como, e hoje eu falo do Eugênio, porque para mim é um CEO que eu aprendi de verdade a gostar e respeitar pela sua ideologia, pela sua forma de gestão, que efetivamente vive valores muito parecidos com o que eu acredito, né? E volto na questão do respeito da diversidade. Eu sempre gostei de construir equipes, na minha equipe, diversas. Então, eu tenho mulheres negras na minha equipe com cargos de gestão, eu tenho homens brancos, eu tenho deficientes físicos, eu tenho, enfim, gênero, raça, religião, porque eu acho que isso é enriquecedor. É enriquecedor quando a pessoa traz um contraponto, quando você só vê um lado. Se eu trouxer todas as pessoas que pensam igual a mim, ou que têm a mesma formação, é uma chatice de verdade, né? Fica um discurso homogêneo e ninguém traz o contraponto. E o contraponto te faz sair da caixa, te faz pensar. Então, acho que uma equipe, quando você pensa em formar uma equipe, você tem que dar oportunidade a essa diversa. E é enriquecedor para qualquer líder você lidar com essa diferença, com a gestão de pessoas em diferentes momentos de vida, né? Em diferentes trajetórias, diferentes backgrounds que a pessoa tenha. Uma pessoa, de repente, teve... a gente fala muito dos privilégios hoje em dia, uma que teve total privilégio, outra que não teve. E como as pessoas têm uma visão de mundo diferente, como elas agregam tanto para a empresa de forma diferente. Então, assim, eu acho que eu sempre transitei de uma forma acreditando na diversidade, porque eu acho que é enriquecedor para o ser humano, e tenho hoje a felicidade de estar na Marche, que é uma empresa que vive o conceito da diversidade. Vive e aplica, não é fake, né? Porque diversidade e inclusão ficou um pouco moda, algumas empresas até falam que incluem, mas não vivem isso, e hoje a gente tem uma empresa como a Marche no Brasil, e eu falo Marche McLennan, porque o grupo vive isso de uma forma muito consistente, que é a inclusão, e é muito legal. Isso é a gente se sentir bem e reconhecido no nosso ambiente de trabalho. Eu acho seu depoimento super motivador. Obrigada. Darely, quando eu olho para o seu currículo, eu me pergunto como você conseguiu fazer tanta coisa sendo tão jovem. Fale um pouco para a gente sobre o papel da base, da educação, para você atingir os seus objetivos, como foi essa trajetória e o que podemos aprender com ela. Solange, então, minha trajetória começa já sendo filha, assim, de circunstâncias muito ocasionais, né? Porque meu pai foi engenheiro, se formou engenheiro, minha mãe professora, então eles já foram os primeiros da geração deles a terem ido para uma universidade, então eu já consegui ter esse degrau na frente na minha vida, de já não ser a primeira da minha geração, então, mas os meus pais foram das deles, né, mas o irmão mais velho do meu pai, por exemplo, passou no primeiro lugar do Banco do Brasil, não pôde assumir o cargo por ser negro, e essa história vai se repetindo de forma diferente, né, minha irmã também passou em primeiro lugar no concurso público e sofreu um racismo muito sério quando ela foi assumir também a vaga. Então, meu pai se formou em engenharia e eu, 40 anos depois, também sendo a única negra da turma, ele também. Então, apesar de ser uma história de muito sucesso, né, que eu consegui entrar, me formei em engenharia na PUC, estudei fora, fiz uma dupla diplomação nos Estados Unidos, voltei para cá, fiz uma pós-graduação no COP, mas é uma história muito solitária, né? Então, quando a gente vai olhar para o lado, né, você chega num lugar e você não vê realmente nenhum semelhante, nenhuma pessoa negra. Então, assim, essa história única, ela não traz nada não agrega para
para a sociedade como um todo, ser usada como a única que conseguiu, né? Quando a gente pensa assim, em 10, você poderia indicar 10 profissionais negros da mesma faixa, da mesma formação que você, ninguém consegue falar. Então, assim, isso impossibilita a gente também de criar rede de contato, de indicar, assim, para cargos também de gestão, para cargos que são muitas vezes tocados por indicação. Então, acho que foi muito importante na minha trajetória ter acreditado na educação, acredito até hoje, acredito no trabalho, mas também ter me voltado para trás e tentado buscado e trazer pessoas junto comigo. Então, até por isso que entrei lá na Austral como estagiária, acreditaram na minha carreira, então, por isso que eu também acredito que tem que ser construído junto, né, que o racismo não é um problema só de pessoas negras, ele é um problema das pessoas brancas e das pessoas negras, e tem que se unir, tem que dar as mãos para a gente conseguir. Foi assim lá na Austral. Então, as pessoas que me deram a oportunidade foram pessoas brancas, que eu acredito que estão comigo até hoje, que eu consigo propor hoje programas e incentivos para a gente tirar essas ações do papel e transformarmos o quadro mais efetivamente. Sou amplamente apoiada. Então, isso para mim é muito importante, me dá muito gás para continuar trabalhando nessa batalha, para tentar puxar outras pessoas junto comigo nesse processo. Então, eu acho que a gente tem que acreditar mesmo que esse quadro pode mudar, que a gente tem que dar oportunidade para mais Nareles, mais Eneidas, mais Beatriz, mais Solanges, mais Vivis. Tem muita gente boa aí só precisando de oportunidade. Então, vamos acreditar nesse quadro. Concordo plenamente. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Viviane, muitas mulheres negras dizem que abraçam uma postura, uma personalidade no trabalho e outra completamente diferente em suas vidas particulares. Como você vê isso? Olha, eu vejo isso como a vida de toda profissional mulher negra nos últimos 60, 70 anos no Brasil, tá? E a gente tem dois recortes que são necessários a gente analisar, quanto mulher negra como base da pirâmide, que é basicamente que a gente vem comentando e o que a gente vem lutando para conseguir mudar, né, que são os indicadores. Então, a mulher negra ela tem algumas lutas diferentes de mulheres não negras, tá? E aqui eu não falo só de mulheres brancas, eu falo de mulheres não negras também, porque a gente fala muito que o racismo é uma ação de pessoas brancas, como a Nareli comentou agora, mas é importante falar que não são só brancos racistas, né? Nós temos pessoas que não são negras que são racistas também. E essas, eu, por exemplo, como mulher negra, né? Eu preciso me preocupar, primeiro com o meu tom de pele, porque existe um tema que as pessoas não falam e que é extremamente importante, que é o colorismo. Então, quanto mais escuro o meu tom de pele, mais restrição eu tenho para entrar no mercado de trabalho, mais restrição eu tenho para me ver na mídia, mais restrição eu tenho de produtos para minha tonalidade de pele, para o meu tipo de cabelo, para minha ascensão. E isso é extremamente fácil a gente analisar, né? Se a gente falar de mulheres negras em liderança, a gente não encontra, por exemplo, um tom de colorismo muito grande. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a roupa que eu me porto, como vão aceitar o meu cabelo, a minha postura. Eu tenho minha preocupação pessoal, que é essa vida que a gente fala, que a minha posição dentro da empresa como CNPJ e minha posição como mulher negra, como pessoa física. Então, eu tenho que me preocupar se o meu filho ele vai ser agredido. Eu vou ter que me preocupar se o meu sobrinho, por exemplo, ele vai ter menos chances no mercado de trabalho do que meu filho, que tem um tom de pele mais claro que o meu sobrinho. Eu tenho que me preocupar em ensinar como uma criança negra tem que se portar na frente da polícia. E mais do que isso, eu não posso falar isso no meu ambiente de trabalho, porque eu posso ser taxada como isso não acontece mais, racismo não existe, o que aparece na televisão é caso velado. Então, esses dois pontos
pontos. A pessoa física e pessoa jurídica de mulher negra hoje, ele casou. Nós estamos vivendo uma pandemia. Hoje, eu trabalho dentro da minha casa. Então, enquanto eu vejo algumas mulheres discutindo, porque eu tenho um problema muito grande com a aula do meu filho, com acesso, eu estou lá na favela do Jardim Eliane fazendo ações para mães negras para conseguir ter token, para fazer rodízio de celular para os filhos conseguirem assistir aula. Então, não adianta a gente achar que dentro da luta de gênero, todas nós mulheres estamos no mesmo barco, né? Tem até a frase que até se tornou super popular, né? Está todo mundo no mesmo barco. Não, nós estamos todos na mesma tempestade, mas os barcos são diferentes. E para as mulheres negras, os barcos têm muito mais restrições porque a gente tem que fingir que não acontece. Eu tenho que fingir que não falam que eu sou a babá do meu filho, eu tenho que fingir dentro da minha empresa, dentro da minha luta, que está tudo bem para que a Bia tenha uma referência e continue lutando e ocupando o espaço de fala dela quanto mulher negra, assim como alguém morreu lá no passado para que eu esteja aqui falando nessa live hoje. Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter em mente que mulheres negras, quanto base da pirâmide, elas precisam ter chancela de referência, mas que elas não vão produzir a mesma coisa de uma mulher que, de repente, tem a mesma condição não tem a mesma condição de largada dela. Né? Então, se você contratar eu e a Eneida para o mesmo patamar, com o mesmo certificado, as duas como mulheres negras, nós vamos ter patamares diferentes de necessidades, de objetivos, de prioridades, e isso a empresa tem que entender. Tá? Então, quando a empresa chega para uma mulher negra e fala que ela não pode vender o vale-refeição dela porque é crime, antes de informar porque realmente e existem regras para utilizar benefícios, mas questione por que ela está usando isso. Questione se realmente tirar o vale-transporte de uma mulher negra que está em home office não pode impactar, por exemplo, porque ela está pegando dinheiro para pagar a conta de internet da casa dela. Porque eu já vi casos, e isso aconteceu em algumas empresas, com algumas mulheres que a gente tem muito contato, que ela foi demitida porque ela estava usando o computador dela em casa, depois do horário de trabalho dela, para o filho assistir aula. É a realidade dela. Se você colocou a sua empresa inteira em home office, você chegou a questionar para essa pessoa se é apto ela a trabalhar em home office, isso como mulher negra, como homem negro, ou com qualquer outro tipo de diversidade. E conhecer a história das pessoas é importante. Conhecer histórias de pessoas negras e não colocarem ela, como a Narelli falou lindamente, no perigo da história única, porque todas nós aqui temos histórias únicas, mas que a gente tem tem pontos que a gente converge e tem pontos que são outstands, a gente tem que entender que cada um tem a sua diversidade, pessoas negras também o têm. Se você, empresa, quer deixar produzir, quer ter a lucratividade, quer ser tangível, que a gente fala sobre a questão econômica de ser diverso e trazer 1,3 trilhões de reais, que é isso que a população negra gasta no Brasil por ano, entenda o seu funcionário negro. Ele é a sua melhor referência. Excelente colocação, obrigada. As mulheres negras continuam a ser gravemente subrepresentadas nos cargos de liderança no mundo corporativo. Apesar dessa subrepresentação, um pequeno mesmo grupo de mulheres negras teve sucesso como líder e desempenhou papéis importantes na condução da mudança em suas organizações. É o caso da Eneida. Eneida, divida um pouco com a gente como você deu a sua trajetória e quais os impactos que você sentiu ou não sentiu durante a sua carreira. Acho que durante a minha carreira tiveram várias fases, né? Acho que uma das principais, e acho que eu sempre falo, o emprego também ele não pode ser unilateral, né? Você tem que efetivamente procurar um lugar que você se sinta bem, que seja reconhecido. Eu acho que eu sempre procurei um lugar que tivesse os mesmos valores que eu tenho, né? Então, da diversidade, da inclusão, do respeito, e que eu tivesse oportunidade de crescimento. Eu acho que isso é importante, né? Esse casamento tem que ser perfeito, senão não dá. Eu acho que a fórmula do sucesso foi exatamente ter esse olhar de ter um lugar que fizesse parte, que eu conseguisse fazer parte, e não que eu me sentisse fora, ou que eu me sentisse subavaliada, ou que a minha capacidade não fosse efetivamente verificada.
Então, eu comecei a minha carreira numa empresa de consultoria, na concorrente, passei 17 anos entre a parte de consultoria e corretagem. Eu saí, e foi uma decisão pessoal, no momento em que eu achei que era importante para mim, né? O meu momento pessoal pedia que eu tivesse o foco mais na minha vida pessoal, na minha família, e depois eu fui para a March, né? Na March eu entrei como responsável pela controladoria do Brasil e recém acabo de assumir a controladoria Latinoamérica. Eu acho que tiveram assim vários fatores, né, que ocasionaram, assim como a Narelli. Eu acho que a questão da educação, da formação, a universidade, o MBA, a própria questão da língua, da facilidade com a língua, aprendizado da língua desde bem nova, do inglês, do espanhol, acho que fez a diferença. E fez a diferença encontrar apoiadores. Então, eu tive apoiadores desde o início, né? Desde o início eu tive pessoas que efetivamente acreditaram e que me apoiaram sempre nesse caminho que eu cheguei. Eu posso citar vários, mas eu tive vários CEOs que foram com uma visão muito, muito interessante do mercado, dessa inclusão. Mas eu volto no ponto da Beatriz, efetivo. Eu acho que eu tenho uma carreira de sucesso, eu sou muito feliz com isso, mas, ao mesmo tempo, é desafiador você inspirar outras pessoas, né? Porque não é legal ser a única. Só a Eneida, porque só a Eneida? Por que não outras Eneidas, né? Por que não outras diretoras que também se sintam capazes e que sintam a coragem? Porque, às vezes, as pessoas têm até medo de tentar, porque elas acham que não vão conseguir. A cultura do racismo, acho que é o pior, do racismo, as pessoas começarem a acreditar que elas são inferiores, né? Isso não pode acontecer. Ela não é inferior, ela é igual ou até melhor, dependendo da sua capacidade que esteja desenvolvida, emocional, intelectual. Então, esse sentimento que vem, né, histórico, da forma como foi a colonização no Brasil, de como foi a libertação dos escravos, sem ter muita oportunidade, ou nenhuma, para ser verdade, ele cria uma cultura de inferioridade, e isso é efetivamente preciso mudar, né? Claro que a gente precisa de apoiadores, que as empresas sejam mais diversas, para que a Eneida não seja a única, e é preciso também saber que essas pessoas, elas são tão boas quanto, não há diferença, né? E dar o espaço e a voz para as pessoas negras, eu acho que é tão importante nesse momento, e é um capital, né? Isso é o que mais legal disso tudo, porque as pessoas já enxergam o quanto isso traz de benéfico para a empresa, em termos de produtividade e lucratividade, né? Então, acho que é urgente. É urgente, é legal ser Eneida, mas eu gostaria que tivessem muito mais Eneidas aqui. Muito obrigada, Eneida, muito obrigada mesmo. Beatriz, a Eneida falou de você. E quando eu olho para você, eu penso no futuro. O que você não quer mais ver na sua carreira profissional? E quais são as práticas que as empresas deveriam adotar, na sua opinião? Nossa, a gente chegou numa parte onde eu ouvi tanta coisa enriquecedora que eu tô... Gente, não sei como que eu falo, mas eu acho que quando a gente fala aí sobre... Tem muito link para fazer. Quando eu falo sobre o que eu não quero ver, eu acho que a gente tem que falar bastante sobre... Pegar um pouco do link da Vivi, sobre essa separação, esse peso de ser uma pessoa na sua organização, e aí você ter que ser outra pessoa fora. E aí a gente pode pegar o link da Eneida, quando ela fala que é legal ser Eneida, mas a gente precisa de outras Eneidas. E aí a gente pode pegar o ponto da Narelli, quando a gente fala sobre apoio dentro das organizações. Então, quando a gente fala, acho que juntando tudo isso, nós sabemos o que nós queremos ver e nós sabemos o que nós não queremos mais. Então, nós não queremos mais. Eu não quero mais como uma pessoa que tem um olhar mais de futuro, porque eu sou mais novinha, estou começando minha vida profissional agora. Nós não queremos mais assuntos rasos, nós não queremos mais discussões rasas, nós queremos que as pessoas sentem com a gente e entendam quais são suas ambições profissionais,
como é que eu posso te ajudar, que ferramenta que eu posso te dar. Isso é o que a gente quer. O que a gente não quer é a diversidade vista do ponto de vista... Eu curso marketing, então eu sei também muito, eu também sei sobre a lucratividade, rentabilidade, sobre como é bom para a tua empresa você falar sobre diversidade, mas a gente quer, de fato, uma equidade dentro das empresas. A gente não quer mais uma diversidade superficial, a gente não quer mais que isso seja só sobre número, que seja, de fato, sobre impacto social. E sobre práticas que devem ser adotadas, também dá para a gente linkar muito, porque a gente falou lá no início sobre eu, Beatriz, estagiária, quero muito ver mais diretoras no lugar onde eu trabalho, nos lugares onde eu vá trabalhar, pessoas em cargos estratégicos, mas se a gente for fazer aí toda sentar e avaliar, a gente vai ver que também é sobre... Eu me lembrei agora de uma atriz que eu gosto muito, se chama Viola Davis, e ela ganhou um prêmio há alguns anos atrás, e ela, no discurso dela, ela falou: o que separam as mulheres brancas das mulheres negras são só as oportunidades. Então, é muito importante a gente fazer esses recortes, muito importante a gente fazer recorte, porque a gente já tem falado aí sobre gênero, que também é uma pauta super importante, mas mesmo quando a gente entra em gênero, a gente precisa fazer o recorte da mulher negra, que ela passa por muitas coisas diferentes. Mesmo que nós estejamos indo aí para um mesmo objetivo, a gente não começa do mesmo lugar. Então, mulheres negras, lá de trás, elas foram as últimas a conquistar os seus direitos. Nós sabemos, como a Ana falou lá no comecinho, onde estão as mulheres negras? Nós estamos aqui, mas onde estão a maioria das mulheres negras, né? Então, a gente quer muito ver, mas a gente tem capacitado essas mulheres negras? Então, é muito mais sobre ferramenta. É uma conversa que a gente tem na IG, eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com o Fábio Oliveira, o CEO da IG, a gente falou um pouco sobre ferramentas. A gente falou o que é que pode ser feito. É importante a gente falar assim, e eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito de soluções, assim, então eu acho que é muito, muito importante a gente entender o nosso passado, entender o porquê que a gente está precisando fazer em 2020. Tem em 2020 esse tipo de discussão, mas que é muito importante a gente também olhar para frente. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode mudar para que daqui a 10 ou 5 anos a gente não esteja mais fazendo esse tipo de coisa? Para que daqui a 5 anos as minhas inspirações continuem sendo essas mulheres que estão aqui, Solange, Eneida, Narelli e Vivi, mas que sejam mais. Eu possa contar mais do que eu possa contar mais do que nos meus 5, do que os meus 10 dedos, sabe? Que não sejam só as mulheres que a gente vê na mídia. Então, que sejam de fato exemplos e inspirações. Então, falar um pouquinho sobre falar e ter esse tipo de ação, e é por isso que eu me lembrei ali da IG, ferramenta. Então, você capacitar essas mulheres. Se você quer colocar essas mulheres negras num cargo de diretoria, capacite-as para que elas estejam nesse cargo. Então, se você está numa seguradora e você colocou ali uma estagiária, dando o exemplo da IG, eu entrei como estagiária de marketing, assim, não sabendo nada sobre seguro, eu não sabia nada sobre nenhuma diferença de seguro. E aí, com uma ação, tiveram uma ação lá, e aí eles pensaram, olha, a gente podia fazer internamente um curso sobre seguros. Então, pequenos passinhos que vão capacitando, e agora a gente já entende um pouco mais, nós estagiárias que entramos, entendemos um pouco mais o que a gente faz. Então, eu acho que principalmente, assim, as práticas que deveriam ser adotadas, além da escuta, além de você entender que não é só uma questão profissional, também é sobre a história da outra pessoa, questões de verdadeiramente representatividade, principalmente de ferramenta. Adorei, Beatriz, muito obrigada. Eu poderia passar o resto do dia fazendo perguntas para essas mulheres maravilhosas, mas eu tenho que abrir também para vocês da plateia, essa plateia virtual maravilhosa que está nos assistindo. Então, nós vamos começar com as perguntas que já foram enviadas pelo chat. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveita agora, tá? Nós estamos aqui para responder à medida do possível.
Vamos lá! E antes de começar com as perguntas, eu gostaria de pedir desculpas aos nossos telespectadores pelos problemas técnicos do início da transmissão, que já foram resolvidos. Aproveito para agradecer, nós já tivemos quase 300 pessoas nessa live até o momento, muitos elogios vieram pelo chat, nós ficamos muito envaidecidas, e eu gostaria de agradecer a equipe que está nos ajudando nessa transmissão, a Oficina do Texto, a BetB e a equipe da AMES, muito obrigada. Então vamos à primeira pergunta, que é para a Bia. Bia, as pessoas querem que você fale um pouquinho mais sobre perspectivas de futuro. Como eu falei anteriormente, eu acho que é muito importante nós pautarmos as ferramentas, nós entendermos o que é que precisa ser feito para que nós, mulheres negras da nova geração, possamos ter mais perspectiva. Eu acho que hoje, felizmente, eu já consigo ver muito mais. Eu vejo mulheres negras falando sobre finança, a gente tem a Natália Rodrigues falando sobre finança, temos Monique Évry falando sobre comunicação. Então, hoje em dia, quando você olha para o mercado onde você está inserido, você já consegue ver, em pequenos passos ali, novas referências. Então, ao meu ver, o que eu espero do futuro é que essas Natália Rodrigues e Monique Évry pessoas que estão no meu círculo, pessoas que estão começando a carreira comigo, que eu consiga vê-las ali à frente, crescendo, que elas consigam ser referência para mim, que principalmente nós não deixemos de carregar isso eu penso muito sobre ancestralidade, eu penso que a comunidade negra não consegue crescer sem levar outras pessoas junto. É uma coisa que eu me orgulho muito. Então, a gente sempre eu não quero novas oportunidades só para mim, eu quero levar ali pessoas que estão ao meu redor, pessoas que estão começando, entrando na faculdade agora, pessoas que estão ali no ensino médio ainda. Então, a minha visão de futuro é essa, que a gente cresça, que levemos outras pessoas junto e entendamos sobre as ferramentas que a gente precisa dar para essas pessoas. Ações efetivas das empresas para promover a diversidade? Essa é a pergunta que muitas pessoas fizeram no chat. Eu acho que é legal a gente nunca esquecer que uma empresa é formada por pessoas, né? Então, é muito importante as pessoas se abrirem para essa reflexão. Eu estava assistindo uma live do presidente da Forbes, do Antônio Camarote, com a Nina Silva, que ela é criadora do movimento Black Money, e ele fala na live que ele era completamente contra as cotas, que ele só conseguiu entender cotas quando fizeram uma associação com metas. E ele entendeu, ele falou, se o Mr. Forbes realmente me faz uma ligação aqui, pede e me comenta que alguma coisa seria legal de mudar, a gente vai entender, vai mudar, mas não necessariamente a gente vai pegar a ação efetiva e fazer. Agora, se ele me liga e pede uma coisa com prazo para ser cumprido amanhã, eu vou virar a noite fazendo. Então, assim, a gente precisa que tenha uma força de trabalho realmente mais diversa, mas se a gente não é obrigado, se as empresas não têm isso como meta, você vai levando aquilo e não muda, né? Então, a gente olha para os nossos locais de trabalho, não tem muita pessoa negra, a gente fica indignado, olha para o prédio, realmente só transitam pessoas brancas, dá uma certa indignação, mas a gente não chama para a gente a responsabilidade de transformação, né? Então, assim, se a gente não consegue fazer algo de forma voluntária, que a gente faça um planejamento para isso. Então, o que as empresas hoje precisam se comprometer com esse planejamento. Porque é o certo, né? Porque é a normalidade, porque você vai estar refletindo a sociedade no qual você está inserido. E 2, porque realmente pessoas diversas contam histórias diferentes, elas trazem experiências diferentes, elas atingem públicos diferentes. Então, comprovadamente, você vai ter uma empresa mais lucrativa e que vai te trazer melhores resultados. Então, acho que é muito importante as empresas se falarem. Está havendo essa iniciativa já no mercado de empresas, a UI mesmo convidou esses dias para apenas ouvir o que está sendo feito na Austral. A Austral, hoje, está criando essa frente, esse grupo de trabalho, para a gente começar a modificar os pilares da empresa com relação a esse posicionamento. Foi muito bem aceito pelo presidente da empresa, o Carlos Frederico. Ele trouxe para ele a responsabilidade e aceitou da gente realmente sentar e conversar, ouvir, né, as pessoas e começar a mudar a cultura da empresa. Então, é muito importante a gente se falar.
Entre todas as empresas que já estão fazendo, tem uma que fez alguma coisa que deu certo, outra que errou em algum ponto, e que a gente consiga criar uma relação mesmo de mercado para esse ponto. Acho muito importante. Comunicação é muito importante, né? Eneida, tem uma pergunta aqui da Fernanda Salgado. Ela fala que no Brasil a base da educação e a falta de estrutura familiar pode influenciar muito a questão da ascensão na carreira. Você concorda? Solange, eu concordo quando a gente fala de educação, né? A educação nesse país, infelizmente, é um problema. A gente tem uma educação pública não muito boa, com nível não muito bom. Então, quando a gente compara com a educação particular e que alguns têm acesso, a gente entra num abismo, que é o que a gente tem, um abismo social, né? Essas pessoas não partem do mesmo ponto, é aquilo que a gente fala. Então, uma pessoa que tem uma educação melhor, ela sai efetivamente na frente do que uma pessoa que tem uma educação não tão qualificada quanto. Eu acho que sim, a gente precisa rever, né, a forma como a gente vem lidando com isso, mas eu acho que, sem dúvida, a educação ela é a única forma da gente melhorar esse abismo social e esse racismo que acaba afetando a maioria mais pobre, negra, que acaba sendo afetada por essa educação não de boa qualidade. Contigo. Vivi, tem uma pergunta para você aqui também, foi feita pela Nélia Soares, que está nos acompanhando pelas redes. Ela fala assim: vocês acham que a discussão sobre racismo estrutural deve ser tratada apenas nas organizações ou começar na escola? Existe demanda ou abertura de educadores e pais para a pauta no ambiente escolar? Boa pergunta. O que você acha? Boa pergunta, obrigada, viu? Obrigada, Amélia, por esse desafio de responder essa pergunta, né? Porque é realmente um desafio. Mas eu acho que o racismo estrutural, ele vem tão enraizado na nossa sociedade hoje, que ele já não tem mais uma separação. O papel das empresas é crucial, não tem opção para transformar o racismo estrutural em formas mais tangíveis de identificação. E o porquê que eu falo que o papel da empresa é crucial? Nesse momento, nós temos que ter visibilidade para que as pessoas negras entendam que elas podem crescer e ascender sem ter as opções de rótulos, que é o jogador de futebol, ou a parte musical, ou a parte de artes, que é onde a base da pirâmide, as pessoas da periferia conseguem se enxergar para uma ascensão profissional. O que elas precisam entender é que o racismo estrutural nunca nos permitiu a nos vermos em posições de destaque dentro das empresas, que nós poderíamos efetivamente estar sentadas lá, ou, por exemplo, sonhar que eu sou um CEO. Por que não? Por que não? Então, o papel da empresa em ter líderes negros hoje, ele é a base para que eu consiga me enxergar. Agora, da escola e família, particularmente, professores letrados na questão racial. E essa é uma discussão que daria uma outra live somente para conscientização. E eu acho que até pelo tempo curtinho que a gente tem aqui, eu não vou conseguir aprofundar muito minha resposta, mas eu só queria dar um recado, que o racismo estrutural precisa de aliados à causa racial, para transformar a nossa realidade. Esse momento é o momento de entendermos quem são os aliados. E esses aliados são as pessoas que sempre falaram que realmente eu sou aliado da causa, mas o que você, aliado, está fazendo? E aí minha sugestão é simples: dá uma olhada na sua timeline, né? Você se diz aliado da causa, postou a hashtag, colocou a telinha preta ali de Black Lives Matter. Mas quantos chefes negros você teve na sua carreira? Quantos profissionais negros você promoveu no último ano? Se você for no seu Instagram, quantas fotos você tem com pessoas negras que estão convivendo com você ou não servindo você, ou prestando serviço a você? Quantas pessoas negras você tem na escola do seu filho? Quantas pessoas negras você tem que você vai almoçar todos os dias? E você confidencializa, passa informações, por exemplo, que você acha que são estratégicas para a sua empresa. Então, é esse o papel do aliado: fazer essas reflexões e se posicionar. Como você está se posicionando e como você está agindo como aliado.
isso transforma o racismo estrutural. Obrigada a todos vocês, todas que estiveram com a gente. Essa troca de hoje foi excelente. Eu atuo no mercado de seguros há 20 anos e observo que estamos evoluindo nesse aspecto. A minha percepção é de que o ritmo ainda está lento, mas observamos que há empresas que têm investido muito tempo e energia em diversidade e inclusão. Empresas que têm aberto canais, diálogo, têm envolvido sua liderança mais sênior, porque a realidade é que essas corporações realmente entenderam o benefício que a diversidade de bagagem, de perspectiva e entendimento traz para o negócio. Elas entenderam que ser inclusivo está alicerçado em ações e não somente em discursos. Que quando as pessoas relaxam, deixam de se preocupar com o que os seus estereótipos possam parecer, elas se tornam mais produtivas, criativas, inovam e trazem receita e clientes. Há muitas que ainda não iniciaram essa jornada e esperamos sinceramente que esse painel de hoje tenha sido inspirador e que no próximo Dive-In possamos mostrar uma evolução ainda maior no mercado segurador brasileiro. Onde estão as mulheres negras? Estão aqui, ocupando posições de liderança, iniciando suas carreiras, desenvolvendo pesquisa, estudando. Ainda somos poucas, mas a questão é que a conversa começou a mudar e esperamos que não seja apenas uma ação de propaganda, mas um interesse real de mudar a cultura com vistas a uma sociedade mais diversa e igualitária. Meu muito obrigada a essas 4 mulheres incríveis que estiveram conosco hoje e a todos vocês que nos acompanharam. Meu bom dia. Diversity and inclusion is important to me because no one should feel marginalized, overlooked, or any less important because of who they are. Diversity and inclusion is about having the freedom to bring my full and authentic self to work in each place that I go each day. It's about fundamentally allowing every individual to feel that they can be the best version of themselves, they can bring their whole selves to work, and that they can achieve their full potential. To be able to achieve my potential, I would like to be treated and judged based on skills and qualifications, rather than gender or culture. I believe that the greatest strength that we can get in work and in life is the abundance of different ideas or perspectives. And in that sense, diverse people equals diverse way of thinking. It means that we are able to bring a varied perspective to work and that this perspective actually matters. If you really stop and listen with a lot of humility to every person's unique background, values, and opinions, it gives you tremendous perspective. It's not realistic for us to all understand and have an experience of all our uniquenesses, but it is important that we are able to accept these differences and not erect barriers in response to them, but instead ensure we are laying down bridges so that everyone has the equality of opportunity to contribute, succeed, and feel accepted. I don't see many people with physical disabilities like mine in the workplace, but I know I'm not an anomaly. So I'd encourage those in the insurance industry to look at people with disabilities. So many of us whom are highly educated and more than willing and capable of filling the thousands of industry positions that we all know are out there. We should all be accorded the same opportunities, and no one person should be discriminated against because, quote unquote, they do not fit in, or because of their race, because of their gender, because of sexuality, because of their religion and such things. Everyone has the right to be free, to be who they are and be secure and respected. Diversity and inclusion is the only way to make us survive and develop properly in the future business world.